Você sabia que desde os primeiros séculos da igreja, alguns diziam que Jesus não era Deus? Outros afirmavam que ele não era humano de verdade? Essas ideias não morreram, elas só mudaram de roupa. Hoje vamos expor as principais heresias que atacam a verdade bíblica da dupla natureza de Cristo. E no final, eu vou te mostrar como essas mentiras ainda estão vivas nos púlpitos modernos da igreja. No primeiro bloco, eu quero falar sobre a dupla natureza de Cristo. A Bíblia ensina que Jesus é 100% Deus e 100% homem. João capítulo 1, versículo 1 declara: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo é eterno e divino. Ele não foi criado. João capítulo 1, versículo 14 afirma: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui vemos a realidade da encarnação. Deus se tornou homem e viveu entre os homens. Não é uma metáfora, não é a aparência, é a união das duas naturezas em uma só pessoa. No segundo bloco, vamos falar sobre as principais heresias. Primeiro, docetismo. O docetismo ensinava que Jesus não tinha corpo, não tinha um corpo real, mas era apenas uma aparição, uma ilusão. Mas em 1 João capítulo 4, versículo 2 até o 3, responde claramente essa pergunta, dizendo: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. João está dizendo: quem nega a verdadeira humanidade de Cristo é do anticristo. Esse texto não deixa imagem para interpretações espirituais ou místicas da encarnação. O segundo ponto, sobre o arianismo. Ario afirmava que Jesus era uma criatura exaltada, mas não era o próprio Deus. Essa ideia foi combatida pela igreja no concílio de Nicéia e principalmente pelas escrituras. Veja em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é uma parte nem um reflexo da divindade, é a plenitude completa de Deus em forma humana. Ou seja, Cristo é plenamente Deus e isso habita nele de forma corpórea. Ele é divino, humano ao mesmo tempo. Terceiro, nestorianismo. Jesus é duas pessoas separadas. Isso eles falavam, né? Mas vejam só. Vou mostrar para vocês que não é assim. Nestório dizia que Jesus era duas pessoas distintas, o homem Jesus e o Filho de Deus. Mas a Bíblia mostra que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 7 explica que, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Note que é o mesmo ser que existe em forma de Deus e que assumiu a forma de servo. Não são duas pessoas diferentes, é o mesmo Cristo eterno e encarnado. O quarto criador de heresia foi o monofisismo. Eles diziam que Jesus tinha só uma natureza. Os monofisistas diziam que após a encarnação, a natureza humana de Jesus foi absorvida pela divina, como uma gota no oceano. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 15, refuta essa ideia criada por eles. Veja, porque não temos um sumo sacerdote que nos possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus viveu uma experiência humana real, ele sentiu fome, dor, tristeza, ele foi tentado como qualquer ser humano, mas sem cair no pecado. E isso só é possível se ele realmente possuir uma natureza humana distinta e intacta, além da divina. Então, nesse bloco, deixamos resumido, vamos para o bloco 3.
porque essas heresias são perigosas. É uma pergunta, mas por que essas heresias são perigosas, né? Por que não acreditar nessas heresias? Veja só, se Jesus não fosse Deus, seu sacrifício não teria valor eterno. Se ele não fosse homem, não poderia nos representar diante de Deus. Essas heresias distorcem o evangelho e levam ao erro, ou seja, eles levam-nos para longe de Cristo. Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, ele nos adverte assim: se alguém vem a vós e pregar outro Jesus, vós o suportais de uma boa mente. O apóstolo está dizendo: há falsos cristos sendo pregados, e muitos os aceitam sem perceber. Por isso devemos proteger a verdade sobre quem é Jesus. No quarto bloco, como essas mentiras ainda vivem hoje? Veja só. Hoje muitos dizem que Jesus deixou de ser Deus na terra, ou que ele pecava como qualquer outro homem. Outros afirmam que ele era só um profeta cheio do Espírito. Essas ideias são as mesmas heresias antigas, recicladas. Gálatas capítulo 1, versículo 8 é claro em dizer assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, ou seja, maldito quem prega outro evangelho. É um evangelho que apresenta um Jesus diferente da Bíblia. É falso. Então, meu querido, para nós concluir essa pequena parte, a fé cristã se baseia em um Cristo que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se tirarmos qualquer uma dessas duas naturezas, não temos um evangelho. Ele nos representa diante de Deus Pai porque é homem. Ele nos salva porque é eterno e porque é Deus. Então negar isso é negar o próprio Cristo, tá bom? Eu quero perguntar para você, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário aí se você já ouviu alguma pessoa falando sobre esse assunto. Se você já viu alguma pessoa negando que Jesus é Deus, não teve duas naturezas, a humana e a divina. Se você já ouviu, comente aí, deixa um comentário embaixo, deixa uma opção de vídeo, se inscreve no canal, dá essa força e até a próxima. Que Deus abençoe.